Livro de Atos, capítulo 6. Vamos continuar falando sobre a missão da igreja. Não necessariamente uma obra da missão, mas sim coisas que envolvem a missão da igreja. A nossa missão, de forma resumida, é pregar a palavra, ensinar a palavra, né? É batizar as pessoas, é cuidar das pessoas, né, através da palavra, sempre usando a palavra, né, ensinando a todos a obedecerem a Jesus. Mas existem muitas coisas que envolvem este processo todo aí. E vamos dar continuidade, né? A primeira mensagem, o pastor Fabrício trouxe a grande comissão, que é indo por todo mundo, indo, né? Pregando, batizando, ensinando, né? Depois eu trouxe a mensagem sobre a palavra de Deus como profecia. A igreja está neste mundo para profetizar. Amém, meus amados? Que tipo de profecia, pastor? Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Amém, povo de Deus? Vai vir um grande e terrível dia do Senhor. E a igreja está neste mundo para falar. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Depois nós vimos sobre a comunhão da igreja. A igreja estar junto, desenvolver a missão em comunhão. Depois nós vimos com a pastora Marilene sobre ensinar e ser ensinado. Né? A igreja, à medida que vai ensinando, vai aprendendo também. Nós trouxemos aqui o exemplo de Apolo, que pregava a palavra com ousadia, mas que também precisava aprender. Né? E quem de nós aqui já aprendeu tudo? Né? Nós precisamos aprender e ensinar. Amém, povo de Deus? E vimos também a questão, né, de orarmos a Deus, para pedir a Deus poder, não deixar, né, a igreja se acovardar diante das perseguições, diante, né, das afrontas. Nós vimos ali o exemplo, né, o início da perseguição em cima de Pedro e João, e a igreja se reuniu, e a igreja não pediu para Deus livrar a igreja da perseguição, mas para dar coragem e ousadia. A igreja sabia que o servo não pode ser maior do que o seu senhor. Se perseguiram Jesus, vão perseguir a igreja também. Mas a igreja pede: o Senhor, nos dê ousadia, Senhor, nos dê coragem. E aí, Deus estremece todo lugar onde eles estavam orando, e todos são cheios do Espírito Santo e pregam a palavra com ousadia. Nós vamos falar sobre prioridades hoje. Né? Nós temos uma prioridade como igreja. Né? Vamos falar da prioridade da palavra, né? A palavra sendo o guia, o fim, né? O meio pelo qual a igreja faz a missão, né? E também, né, aquilo, né, para aquilo que a igreja guia as pessoas, né? Guia as pessoas para a palavra. Glória a Deus, igreja. Amém, povo de Deus? Quem está com soninho aí? Né? Dá um beliscão em si mesmo. Ou senão, pede o irmão para dar um beliscão em você, que você vai acordar rapidinho. Amém? Né? Nessa mudança climática aí, costuma dar um soninho, né? Hoje vai, se Deus quiser, hoje a gente vai dormir com chuvinha e vento fresquinho na janela. Amém, meus amados? Né? Se Deus quiser. Meus amados, vamos ler então Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7, amém? Versão da NVI, tá bom? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos,
Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. E por isso, os 12 reuniram com todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus, povo. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, Pai Santo, que nos guia, que nos fortalece. A Tua palavra, meu Deus, que é a nossa bússola, a nossa única, Pai, regra de fé e prática, é a Sua palavra. Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, me abençoe para que eu seja fiel. Para que eu seja fiel, Pai, ao levar a Tua palavra ao Teu povo, meu Deus, no nome de Jesus. Me ajude, meu Deus, para que eu não erre, mas que eu ajude o Teu povo, meu Deus, a chegar ao conhecimento da verdade. E ajude o Teu povo também, Pai, a entender a Tua palavra. No nome de Jesus, Pai. Que mesmo, meu Deus, com a minha dificuldade, Pai, o Teu Santo Espírito, meu Deus, ajude o Teu povo a compreender. No nome de Jesus. E que Teu Santo Espírito, Pai, aplique a Sua palavra nos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a praticarmos a Tua palavra para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Meus amados, talvez você pense que os primeiros dias da igreja foram dias de somente coisas boas, somente vitórias e tal, mas a gente sabe, meus amados, onde tem homem tem problema, amém? Onde tem homem tem problema, amém, igreja? E na igreja não é diferente. A igreja é formada por pessoas. E nós, meus amados, ao longo da nossa vida, a gente vai acumulando sujeira nos nossos corações, a gente vai acumulando certos critérios, certos posicionamentos que não vêm de Deus, que às vezes não vêm de Deus, e às vezes a gente faz uma mistura, sabe? A gente faz uma mistura e, igual Jesus Cristo advertiu os seus apóstolos, olha, cuidado, olha, vocês vão ser mortos e as pessoas que matarem vocês vão estar achando que vão estar fazendo a obra de Deus, Eles vão estar achando que com isso eles vão estar glorificando a Deus. E no meio da igreja também aparecem coisas assim, tá? E aqui este texto acaba de nos mostrar um problema que surgiu na igreja. No capítulo 2 nós vimos ali, a pastora Dilma trouxe a questão da unidade, eles tinham tudo em comum, e ninguém sentia falta de nada, as necessidades das pessoas eram supridas, mas aí o texto que acabamos de ler começa da seguinte maneira, olha só como é que ele começa. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. A igreja cresceu. A igreja cresceu, mas cresceu, e me parece, por causa deste crescimento,
algumas coisas saíram do controle. Algumas coisas saíram do controle. A igreja, né, começou a ter um problema. Surgiu uma murmuração entre os judeus helenistas. Quem eram esses judeus helenistas? Pastor, eram judeus que vieram de fora para o dia de Pentecostes cultuar lá em Jerusalém. Eles foram convertidos em outros lugares, né? Ou eram judeus, né, puros, né, descendentes de Abraão mesmo, segundo a carne, né, filho de Abraão mesmo, né, e vieram para Jerusalém cultuar a Deus. Não, meu querido, não significa isso. Pode incluir essa turma também, mas judeus helenistas eram simplesmente judeus que também tinham a língua grega como língua principal. Às vezes nasceu em Jerusalém, às vezes era filho de Abraão, não era um convertido ao judaísmo, ou seja, uma pessoa fora da linhagem de Abraão que se converteu ao judaísmo, né? Às vezes era filho de Abraão, nascido em Jerusalém, em Israel, mas era muito influenciado pela cultura grega. A língua, ou qualquer outra coisa. Até, olha só, né, às vezes o próprio nome não era um nome, né, do Antigo Testamento, um nome judaico, como Josué. Né, Josué é a mesma coisa que Jesus. Saul é o mesmo nome, Saulo e Saul é a mesma coisa. Né, o nome judeu, nomes ali da nação de Israel. Né? E ali estavam, viviam em Jerusalém, participavam ali do culto, tinham direito de entrar no pátio principal do culto, né, do templo. O templo tinha vários pátios, tinha os pátios somente para os gentios, aqueles que se converteram ao judaísmo, mas não eram judeus de nascimento, né? Então tinha várias divisões ali entre o povo judeu, né? Várias divisões provocadas por visões diferentes da palavra de Deus, do Antigo Testamento, divisões provocadas por nacionalidade, como essa aqui, né? É uma divisão, não é essa aqui não, mas divisões provocadas pela... fulano de tal é mais influenciado pela cultura grega, eu sou um judeu puro, não ando com fulano de tal, né? Porque ele é muito helenista, ou seja, helenista é a mesma coisa de falar que é influenciado pela cultura grega, uma pessoa que vive, né, alguma coisa da cultura grega. E, meus amados, ser influenciado pela cultura não é de todo ruim. Nós somos brasileiros, amém, meus amados? Sabe, a gente tem que jogar de fora o lixo, o jeitinho brasileiro, amém, meus amados? O jeitinho brasileiro a gente tem que jogar fora, né? A sensualidade brasileira a gente tem que jogar fora, amém, povo de Deus? Né, o povo de Deus se veste bem, se veste de forma decente, o povo aí fora se veste de qualquer forma, né? E eu vou te falar, o povo aí fora está usado, hein? Misericórdia, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Estão sendo extremamente sensuais, mas nós falamos português, amém, meus amados? E além de falar português, nós temos outras coisas. É só parar e observar a nossa vida, né? Somos influenciados pela nossa cultura ao redor. Isso não é ruim. Quem gosta de sertanejo aqui? Né? Quem gosta daqueles corim, né, sertanejo? Né? Quem gosta forró? Né? Não tem problema não, meu querido. Isso não tem problema. Tá? Não tem problema. Né? Tem que tomar cuidado. Não podemos tornar pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. Amém, meus amados? Não diz. Mas aqui existia essa divisão entre os judeus da época. E parece não, o texto está mostrando que essa divisão foi para o meio da igreja. E isso é grave. Meus amados, em Cristo, preste bem atenção, em Cristo não há mulher, não há homem, não há grego, bárbaro, judeu,
Não há rico, não há pobre, não há preto, não há branco. Em Cristo não pode ter nenhuma dessas divisões, classificações. Amém, povo de Deus? Vocês estão entendendo? Isto é grave, meus amados. Se lembre lá de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala da ceia do Senhor, e Paulo fala para a igreja de Corinto, olha, vocês não estão praticando a ceia do Senhor, porque no meio de vocês há divisões. Os ricos estão sendo favorecidos, eles chegam, participam da festa, comem, e os pobres ficam lá no cantinho, lá, sem participar dessa festa da comunhão aí que vocês praticam. E a coisa é tão grave, esse tipo de coisa é tão grave que Deus castigou a igreja de Corinto. Sabe? E aqui vemos algo parecido, não a ver com a ceia, mas relacionado com a divisão de mantimentos. As viúvas que eram classificadas como judeus helenistas, e aqui a gente pode colocar mais uma classificação, um cristão, judeu, helenista, estavam sendo deixados de lado, esquecidas. Mas, pastor, podemos falar que era uma divisão? Por que o texto fala que foram só as mulheres descendentes, as mulheres que eram da turma dos helenistas que foram esquecidas? Está bem claro. E quando você vai aprofundar ali, você vai ver que o judeu, né, ele desprezava o samaritano, ou seja, o judeu misturado, né, com outras raças, ele desprezava gentil, desprezava, né, essa turma de judeus helenistas, eles eram desprezados, eles não eram considerados judeus puros. Né, existia essa divisão, e ela foi para o meio da igreja, e essas viúvas, estavam sendo esquecidas. E isto é grave. Não podemos admitir na igreja de Deus nenhuma classificação, nenhuma distinção que Deus não fez. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Às vezes a gente ouve os papos assim, pastor, na igreja tem muito riquinho, tem muito metido, e eu fico meio acanhado. Meu querido irmão, para você que se vitimiza, vou falar, não vou, né, pro que se acha superior, né, provavelmente você pode estar condenado, meu querido, se você se acha superior, mas eu vou falar para você que se vitimiza. Na igreja, tem um tipo de pessoa, e Deus classificou todos de igual forma. Na igreja, são todos encerrados debaixo do pecado. São todos pecadores e miseráveis, porque todos pecaram e... Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Isso é importante, meus amados. Na igreja, a gente olha o irmão no olho, porque nós somos iguais. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser branco, preto. Essas coisas aí temporárias, essas coisas que não têm valor nenhum diante de Deus, essas classificações, aqui não vale. Aqui, o que vale é o seguinte, é servo de Deus, então é meu irmão. Amém, povo de Deus? Não é servo de Deus? Então, temos aqui uma missão. Nós temos, com os irmãos, nós temos comunhão, amém, meus amados? Com os irmãos, comunhão somente com os... E quem não é irmão? O que você tem? Você tem uma missão. Você está praticando sua missão? Pregar para ele ser meu irmão. Glória a Deus, igreja. Vocês estão entendendo? Porque Deus trabalha com distinção. Por isso que Ele manda a gente pregar. Porque tem salvo e tem pessoas que não são salvas.
Tem pessoas que são de Jesus e tem pessoas que não são de Jesus. Glória a Deus, povo de Deus. Agora, quem passou pelas águas, quem confessou Jesus Cristo, deve ter sempre vivo na mente a seguinte informação: eu sou igual a todo mundo aqui. Por isso que eu dou a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. O que você está falando com a paz do Senhor? Eu e você somos pecadores, mas eu e você estamos em comunhão com Cristo. Nós somos irmãos. Glória a Deus, meus amados. Ele é o meu Salvador e é o seu Salvador também. Ele é o meu Senhor e é o seu Senhor também. Dá a paz do Senhor para o seu irmão aí do lado aí. Vai lá. Vamos aproveitar da paz do Senhor. Tá bem? É bom dar a paz do Senhor com esse entendimento, não é? A coisa ganha significado, não é passeou, não. Passeou, irmão. Né? Passeou. Não, é a paz do Senhor. Eu sou pecador, você é pecador, mas nós temos Cristo Jesus. A coisa ganha significado, meu querido. Olha o que diz no versículo 2 aqui. Né? Houve essa murmuração, né? Os judeus helenistas estavam ali entre eles, falando: olha só que está vindo para o meio de nós aqui, a igreja aqui. A mesma divisão que tinha lá fora no judaísmo, na antiga aliança, está vindo para o nosso meio aqui. Olha só as nossas viúvas sendo deixadas de lado. Olha lá, né? A fulano não recebeu ajuda este mês, não. Olha só, mas a outra recebeu. Né? E aí, né? Isso foi registrado por Lucas. Aí os apóstolos perceberam, né? Os apóstolos perceberam, e o que eles fizeram? Olha o que diz o versículo 2 aí. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servirmos às mesas, a fim, né, de cuidar deste assunto aí. Não é sensato, não é apropriado abandonarmos a palavra para cuidar dessas coisas aí. E o que esse texto nos mostra? Que existem prioridades. A palavra de Deus deve estar em primeiro lugar na igreja. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, povo de Deus. Vocês estão acordados? A palavra de Deus é prioridade. Tem que ser prioridade. Tudo depende da palavra. A fé vem pelo quê? A palavra de Deus, amém? E a fé que gera obras. Logo, as obras dependem da fé. E a fé depende da palavra. É a forma que Deus, né, escolheu trabalhar com o ser humano. Pregar a palavra, quem crê, né, vai praticar a palavra e assim vai. A palavra, meu querido, é o essencial na igreja. A palavra deve ocupar o lugar central na igreja. Meus amados, quando a gente estuda a história da igreja, quando a gente vai ver, a igreja se perdeu em muitos momentos por tirar a palavra do centro da vida da igreja. Vocês estão entendendo? Vamos supor, olha só, nas últimas décadas aí, a igreja tem sofrido com algo assim muito, muito grave. Tem uma turma que a gente chama eles de a turma da teologia da missão integral. Aparentemente surgiu bem. O que essa turma queria? Olha, a igreja está pregando a palavra, mas a igreja está esquecendo do social. A igreja está esquecendo dos pobres, né?
Aí essa turma passou com o carro na frente dos bois. Ao apontar para uma dificuldade da igreja, fizeram da dificuldade o centro das coisas. Tudo para essa turma gira em torno do bem-estar social, sabe? Da ajuda social, né? E aí, quando você tira a palavra de Deus do centro e coloca qualquer outra coisa, sabe? Você acaba lendo o restante da palavra de Deus com os óculos dessa coisa. Quando eu quero dizer os óculos, com a visão, com o filtro daquilo que você colocou no centro. Sabe, por exemplo, essa turma da Missão Integral, quando eles leem o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, eles não entendem que pobre de espírito ali é pessoa quebrantada. Eles entendem que é pobre, pobre mesmo, pessoa sem condições financeiras. Por quê? Eles tiraram a palavra de Deus do centro e colocaram outra coisa. Eles não deixam o texto, sabe que você ir para o texto e deixar o texto falar? E sim já ir para o texto bíblico já programado para enxergar só aquilo? É isso que acontece. E por causa, olha só como é que desenvolveu essa turma da Teologia da Missão Integral, não sei todos, mas os principais aqui no Brasil, por exemplo, hoje, nessa coisa de abençoar o social, né, essa coisa de dar destaque ao social. Hoje, eles defendem o homossexualismo. Por quê? Eles colocaram o homem no centro, o bem-estar do homem no centro. E a coisa foi crescendo, e essa degradação não é do dia para a noite, ela é gradual. Tá? E essa turma agora, a maioria esmagadora é esquerdista, socialista, é a favor do aborto. Você sabia? Os principais dessa turma no Brasil, pastor, quem são os principais? Depois eu te falo. Me pergunta depois. Né? Foram para este caminho. Por quê? Eles vão para o texto bíblico, não como a Bíblia é o centro. A Bíblia é a única fonte de fé, de regra de fé e prática. Mas eles vão com a Bíblia, tem a Bíblia aqui e Karl Marx do outro lado. Meus amados, a palavra de Deus, para permanecer pura na igreja, deve ser a única fonte de regra e de fé. Glória a Deus, povo de Deus. Pastor, eu gosto tanto do pastor tal, ele escreveu um livro bom. É mesmo, é bom mesmo. Vamos comparar este livro com a palavra de Deus. Estamos numa época, meus amados, que o povo de Deus gosta mais de livro do que da palavra. Pastor, mas o livro fala da palavra. Meu querido irmão, vou puxar a orelha da igreja aqui. Como pastor, tem que falar para a igreja. E não é orgulho, não. Não é orgulho e vaidade, não. Mas eu te posso falar com certeza que a maioria dos pastores por aí, principalmente os famosos, principalmente os mais populares, estão abaixo da média no que diz ao conhecimento bíblico. Abaixo da média. Tá, povo de Deus? A maioria. A nossa única fonte de regra, de fé, é a palavra do Senhor. Aí alguns falam, vocês idolatram essa Bíblia. Aí eu pergunto, o que é idolatria para você? Né? Isso aqui, para mim, não é Deus não, mas fala do meu Deus. Isso aqui, para mim, não é Deus não, mas foi Deus que escreveu. Foi o Espírito Santo. Amém, igreja? Se me acusarem de idolatria, você já vi vários desses grandões aí, e é dessa turma, tá?
É dessa turma que eu acabei de falar aí, que colocou outra coisa no lugar da palavra. Vocês idolatram isso aqui. O problema é seu se você acha que eu idolatro. Isso aqui para mim não é Deus não, eu rabisco, eu piso, eu deixo cair, mas o meu Deus é santo. Aqui estão as palavras do Altíssimo. Eu posso rasgar isso aqui, né? Está tranquilo. Né? Esses dias o irmão Daniel estava no ponto de ônibus e estava escrevendo na Bíblia, fazendo as anotações. Aí passou uma mulher e falou assim: olha, não pode escrever neste livro não, o que você está fazendo? Este livro é santo. Não, nesse ponto também não. Mas as palavras aqui escritas são santas. Glória a Deus, povo de Deus. É o conselho do santo, é o conselho do Espírito Santo, é a palavra do Espírito Santo. Então, se você acha que isso é idolatria, né? O que eu posso fazer? Amém, povo de Deus? E aí os apóstolos decidiram: não, nós temos que continuar focados na palavra. A palavra deve ser prioridade nas nossas vidas. Né? Não podemos desviar, tirar daqui para colocar ali. Nós não podemos pessoalmente abandonar isso aqui para servir as mesas. E servir as mesas pode ser, né, cuidar da contabilidade da igreja ou ajudar ali na distribuição de alimentos, né? Pode ser uma dessas duas coisas, tá? Mas provavelmente é servir aos alimentos mesmo, tá? É uma expressão que pode significar essas duas coisas lá para eles lá. Servir as mesas para você aqui, pastor, é garçom. Não, meu querido. Para eles lá, poderia significar essas duas coisas. Tá bom? Amém, povo de Deus? Não, nosso ministério é a palavra. Contudo, este problema merece atenção. E aí os apóstolos oferecem uma solução para o povo. Olha só o que eles dizem ali no versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Meus amados, a oração e o ministério da palavra são as principais coisas que o líder deve praticar. Nada pode atrapalhar essas coisas. Através da palavra vem o conhecimento e a fé. E a oração é uma expressão de fé e de dependência, porque é Deus que tem todo o poder e nós somos dependentes dele. E para expressar essa dependência, o que você acha que você deve fazer? Não adianta falar, eu sou dependente de Deus e você não orar. Através da oração, nós declaramos: Pai, faz isso por mim. Pai, eu preciso disso. Pai, abençoe fulano de tal. Porque nós reconhecemos a nossa limitação, mas o nosso Deus é todo poderoso. Glória a Deus, povo de Deus. Então nos dedicaremos à oração e à palavra. Mas escolham entre vocês homens. Mas aí qualquer pessoa? É qualquer pessoa que vocês vão escolher? Tem critério. Tem que ter critério, meus amados. Por que devemos ter critério, pastor, na hora de escolhermos alguém para trabalhar, alguém para liderar o povo de Deus? Me parece, aqui não podemos afirmar com certeza, mas parece que era separar estes homens para o diaconato. Tá? O diaconato. Tá? Parece que foi o primeiro corpo diaconal que existiu. Tá? Pessoas separadas para servir a igreja. Quais são os critérios? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Sabe? Tem que ter bom testemunho. Tem que ter sabedoria.
Vamos tentar dissecar cada uma dessas coisas aqui. O que é ser cheio do Espírito Santo? Né? Ser cheio do Espírito Santo, meu querido, né, significa viver para Deus, ser cheio de Cristo, ser cheio da palavra de Cristo. Ou pode significar também, quando às vezes Lucas traz, e fulano de tal foi cheio do Espírito e fez isso. Foi capacitado sobrenaturalmente para ser corajoso, para exercer fé, uma fé sobrenatural, né? E pontual ali, né? Foi capacitado sobrenaturalmente para responder de forma que ninguém resiste às palavras do fulano, né? Por exemplo, mais para frente, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver Estevão. Estevão estava cheio do Espírito Santo de tal forma, meu querido, que ninguém resistia a ele. Ele falava e todo mundo só reagia com raiva, porque no gogó, nas palavras, não conseguiam vencer ele, porque foi capacitado pelo Espírito Santo. Mas provavelmente ser cheio do Espírito Santo que diz respeito ao ser cheio da palavra. Uma pessoa, né? Ser cheio da palavra, né? Uma pessoa que vive a palavra, que vive a palavra de Cristo. Amém, meus amados? Provavelmente, tá? Uma pessoa que deve ter bom testemunho. E isso, meus amados, é muito importante, né? Meus amados, você sabia que a classe pastoral é uma das classes mais desprezadas pelo mundo, pelas pessoas que mexem com financiamento? Porque se antes, até a década de 90, ali o pastor, né, se a pessoa falasse que a pastora, isso era garantia que ele iria pagar, que ele ia cumprir fielmente com seus compromissos, hoje acabou, meu querido. Hoje, se você tiver lá, pelo menos quando eu fui tentar um financiamento de um carro, né, quando eu disse, né, vem aquela parte lá, o que você faz? Né, eu sou ministro do Evangelho. Aí a pessoa já desconversa. Já fala assim, olha, dificilmente a gente vai conseguir aprovar para você isso aqui. Por quê? É uma classe que caiu em descrédito no Brasil. Porque muitas vezes, meus amados, a igreja consagrou o cara, separou o cara para o ministério, é porque ele falava bonito. Porque ele era carismático, né, sorridente no meio do... beijava a criança. Não que isso seja ruim, mas sabemos que político também é assim. Não é verdade? Né? E fala bonito. E como eu disse para vocês, meus amados, a maioria que tem por aí fala bonito. Sabe? E aí pode enganar, porque olha que bonito está falando de Jesus, olha que bonito está falando do Espírito Santo, mas está falando de forma correta? Sabe? Olha só como é que é, meus amados. Isso já aconteceu várias vezes na história do irmão. Eu e o pastor Almir já conversamos várias vezes sobre isso, né? O papai às vezes falava, olha, a gente fala, e às vezes as pessoas não entendem ou não querem entender, mas se chama alguém de fora e fala a mesma coisa, o povo é renovado, o povo... né? Porque a pessoa vem com aquela áurea da novidade, do diferente, do desconhecido, e isso mexe com o povo. E aí o povo sem critério, né? Às vezes, meu querido, você gosta mais do pastor lá da internet, do rádio, do que de mim, ou dos pastores aqui da igreja. Né? Ainda bem, graças a Deus pela sua vida, Leda. Né? Às vezes, não, mas o pastor falou isso aqui, mas o cara da internet, ele é famoso, falou outra coisa. Mas você sabe quem é ele? Você convive com ele? Né? Se a gente vai lá e aprofunda mesmo no texto, ele é capacitado ou ele é só famoso? Fala bonito. Né? Tem que ver isso aí. E aí, meus amados, tem uma geração inteira de liderança da igreja que foi levantado como liderança com os critérios errados. Sabe?
Depois você vê os critérios para pastor, por exemplo, que Paulo dá lá em 1 Timóteo capítulo 3. Tá? Falar bonito não é uma delas, não. Ser carismático, não. Está lá, não. É bom ser isso? É. Mas, primeiro lugar, meu querido, primeiro lugar, o homem de Deus, o líder de Deus, seja diácono, seja pastor, seja de qualquer um, meu querido, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Sabe? Cristo deve ser a única coisa que importa para ele. Salvador, Senhor, sabe? Homem cheio do Espírito. A palavra de Cristo ali, né? Ele se preocupa com a palavra de Cristo, em servir a Cristo. Bom testemunho, ou seja, ele compra e paga, né? Não mexe com mulher de ninguém. Hã? Olha só, se a gente pegar esses dois filtros aí, como é que a gente... Quem sobra, né? Pastor que cumpre com a sua palavra, um líder, né, diácono, que cumpre com a sua palavra, não mexe com a mulher de ninguém, né? E não mexe com as criancinhas, com as jovenzinhas da igreja. Né? E aí? Quem vai sobrar aí? Hã? Mas é o critério, e é esse critério que a igreja deve usar. Tá? Vou dar um exemplo novamente aqui, já falei várias vezes com os homens lá, né? Tinha um professor meu, né? E uma parte eu gostava dele, outra parte não, porque o homem era bravo demais, ele xingava a gente, xingava mesmo, humilhava a gente dentro da sala de aula. Burro, ignorante, essas palavras. Mas com a igreja dele, ele era outra pessoa. Mas aí ele caiu em adultério. E viveu abertamente com outra mulher. Né? E a igreja se reuniu para ver se tirava ele ou não. Né? Mas aí um amigo meu falou, nossa, ele era tão bom que a igreja quase permaneceu com ele no ministério, mesmo assim, apesar do pecado dele. Aí eu pensei, não, ele era ruim então, porque se ele fosse bom, ele ensinaria a igreja que mesmo se ele vivesse em pecado, se ele caísse em pecado, a igreja devia, sim, amar ele, mas tratar com seriedade, com critério. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, povo de Deus. Mas aí não, minha querida, a gente tem que ter critério. Bom testemunho. Nós devemos viver aquilo que pregamos, amém? Glória a Deus, povo de Deus. E por último, sabedoria, né? Aquela capacidade de lidar com dificuldade, aquela capacidade de pôr aquilo que sabe no dia a dia, nas interações, né? Enfrentando os problemas. E aqui no caso, né, vai lidar com gente, né? Vai lidar com gente, né? Vai ali lidar com os necessitados, tem que trabalhar com esse povo com sabedoria e entendimento. Aí os apóstolos colocaram esses critérios, né? Vocês vão lá e escolham pessoas assim, mas nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Ou seja, o que esse texto está falando? Olha, escolheram Estevão, um homem cheio do Espírito, escolheram aqui vários aqui judeus helenistas. Como é que você fala, pastor, são judeus helenistas? Por causa do nome, são tudo Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, é tudo nome grego. E este último aqui, Nicolau, ele era um convertido ao judaísmo, ou seja, por natureza, por nascimento, não era filho de judeu, e sim filho de gentio, que depois se converteu ao judaísmo, e ele veio da Antioquia para Jerusalém. Amém, meus amados? Então, para resolver este problema, escolheram líderes que eram da turma lá,
né, debaixo dos critérios dos apóstolos, escolheram líderes que eram da turma lá dos judeus helenistas para participarem desta administração, para ajudar os pobres necessitados da igreja. Meus amados, é muito importante a igreja ajudar os pobres e necessitados. Amém, povo de Deus? É uma vergonha para a igreja, era uma vergonha para a igreja, né, ter pessoas passando fome na vida, no meio dela. Às vezes, meus amados, vem pessoas de outra igreja pedir ajuda a gente aqui. Aí eu pergunto, vocês não têm pastor não? Vocês não têm igreja não? A minha igreja, o negócio dela é só pedir, dá, não dá não. Né? Aí eu falo, então a culpa é sua também, porque você está lá. Né? A liderança lá como é que fala, né? Esqueci a palavra. Gananciosa? Não era essa palavra não, né? A liderança é interessada no dinheiro, porque você está lá também, porque você deve ser também, né? Se você tem líder ganancioso, é porque você é ganancioso também, né? Que outra explicação a gente vai ter, né? Não é. Meus amados, mas é uma vergonha para uma igreja. Tá? Um membro nosso aqui, passar necessidade, é uma vergonha. A igreja deve se preocupar com isso. E os apóstolos reconheceram, olha, esse problema é grave, vamos resolver. E então escolheram homens ali, né? Colocaram eles ali na liderança e levaram para os apóstolos. E aí o que os apóstolos fazem? Olha o versículo 3, olha o que diz aí no versículo 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. A igreja escolheu os homens, mas levou estes homens para que os apóstolos também aprovassem. Impor as mãos. Impor as mãos é algo que vem lá do Antigo Testamento, vem lá dos patriarcas. Você vai ver, né, Jacó impondo as mãos sobre os seus netos, abençoando ali seus filhos, né? Você vai ver, né, o sumo sacerdote Arão também levantando as mãos, né, para o povo. Você vai ver isso, né, essa coisa, né, é como se fosse uma transferência de bênção, tá? Não tem nada místico ali, olha só, está saindo do corpo dele, e não tem nada disso. Viu, meus amados? Glória a Deus, igreja. Mas é um reconhecimento público de que tal pessoa está apta para o ministério. Paulo diz para Timóteo, olha, não impunha as mãos de maneira precipitada. Tá? Porque Paulo deixou Timóteo na igreja para formar presbíteros e diáconos. Leia lá depois 1 Timóteo. E aí Paulo fala, Timóteo, não impunha suas mãos de maneira precipitada. Ou seja, tenha critério. Não seja participante de pecados. Ou seja, não coloque ninguém no ministério que está em pecado. Obedeça os critérios, Timóteo. E Paulo dá os critérios ali no capítulo 3, tanto para bispo, para presbítero, como para diácono. Né? E aí, eles levam estes homens lá para os apóstolos lá em Jerusalém, e os apóstolos abençoam estes homens diante da igreja, reconhecendo o ministério, reconhecendo que a escolha foi uma boa escolha. São homens de Deus, são homens que vão servir a Deus, são homens que vão servir a igreja. Glória a Deus, igreja. Fala assim com o seu irmão, meu irmão, tem que ter critério. Tá? E aí, de onde que vem o critério? Da palavra. Está vendo como é que tudo depende da palavra? Sabe? Porque segundo os nossos critérios, meu querido, a gente vai escolher homens que atendem o padrão humano.
Vocês estão lembrados ali da primeira carta aos Coríntios, que Paulo fala, uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Cristo, outros dizem que são meus, mas eu não batizei ninguém, graças a Deus, porque eu não batizei ninguém. E logo os que dizem que são de Apolo, são de Jesus, são de Pedro, são contra mim, porque eu fundei a igreja e vocês estão me rejeitando? Como assim? Estão me rejeitando. Nós não estamos aqui no nosso nome, nós estamos no nome de Cristo. Amém, povo de Deus? Né? Mas não, por que eles estavam rejeitando Paulo e rejeitando essa turma toda? Por quê? Cada um tinha uma preferência carnal, um critério carnal para o seu líder favorito. Um critério humano, aquilo que o mundo valoriza. Fulano de tal fala bem, ele usa de filosofia grega, né? Está no meu critério, sei falar bem, então ele para mim é o meu líder. Critério carnal, meu querido. Os critérios para a igreja são os critérios da... Então procura saber os critérios da palavra. Procura. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ter testemunho. Tem que ser sábio. Glória a Deus, povo de Deus. E tem outros, olha lá depois do capítulo 3 de 1 Timóteo, é maravilhoso. Tá? Então estes homens foram colocados para trabalhar, meu querido. Colocados para trabalhar. Pastor, isso significa que eles não deviam crescer na palavra? Era só os apóstolos que deviam se dedicar à palavra? Não, meu querido. Não significa isso. Os apóstolos iriam se dedicar exclusivamente à palavra. Mas estes homens aqui, que iam ser usados, né, que estavam a serviço da igreja, para servir às mesas, também deviam crescer na palavra. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes você escuta uns papos assim, eu não tenho tempo de participar de PG, de sei lá o quê, porque eu trabalho muito na igreja. Eu não tenho tempo para isso, aí eu tenho que ensaiar no louvor, aí eu tenho que fazer isso, aquilo assado. Né? Não, meu querido, é melhor parar. Se você não tem tempo para crescer na palavra de Deus, é melhor tirar tempo de outro lugar. E se ministério está atrapalhando você crescer na palavra de Deus, se ministério, vamos supor que servir às mesas atrapalhasse esses homens, de sentar aos pés dos apóstolos, para crescer na palavra, devia parar com tudo, porque tudo depende da palavra. Nós só vamos trabalhar bem se estivermos cheios da palavra. Só seremos bons porteiros se estivermos cheios da palavra. Só seremos bons ministros de louvores se estivermos cheios de quê? Da palavra. Glória a Deus, povo de Deus. Pastor, já aprendi uma vez, eu aprendi, agora não precisa aprender não. Mentira! Nenhum homem que conhece a Bíblia de verdade fala que aprendeu de uma vez e não precisa sentar para aprender. Então, sempre devemos crescer na palavra. Glória a Deus, povo de Deus. E aí podemos sim, crescendo na palavra, podemos fazer outras coisas. Existem coisas que são prioridades, meu querido. A palavra para a igreja sempre vai ser a prioridade. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e as obras dependem da fé. Versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, como um grande número de sacerdotes que obedecia à fé. Lucas termina esse pequeno trecho aí desse assunto falando o seguinte, olha, está vendo? Os apóstolos agiram dessa forma e a palavra não ficou limitada, a palavra, não tiraram da palavra, não tiraram, olha, não, a palavra não é importante não, vamos servir às vezes, não, a palavra é importante, né? E a palavra
foi, né, colocada em primeiro lugar, foi pregada e ensinada e praticada, e aí Lucas termina essa parte. Então a palavra prosperava. Por quê? Os apóstolos tinham o cuidado com a palavra. Meus amados, quando a gente chama você para o PG, o que a gente está visando para a sua vida? Você acha que a gente quer se somente encher lá, olha só que bonito, está indo um montão de gente? Nós queremos multiplicar a palavra. Nós queremos enraizar a palavra nos seus corações. Glória a Deus, povo de Deus. Porque, meus amados, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, né? E o que o salmista diz, né? Guardei a tua palavra para o quê? Está vendo, meus amados? Tudo gira em torno da palavra do Senhor. Fala assim com o seu irmão, a palavra de Deus é prioridade na Igreja Batista Irmão. Deve ser, meu querido. Tudo depende. A nossa vida como igreja depende da palavra. Se deixarmos a palavra de lado, vamos supor aqui que a gente deixa a palavra de lado e começa a falar sobre bem-estar emocional e usa até a palavra, né? E eu estou vendo os vídeos aí de uma pastora muito famosa, internacional, mas ela só está falando de bem-estar emocional, né? Só está falando de bem-estar emocional, financeiro, né? E aí, o que ela faz? Ela pega um texto que não fala nada do assunto e força o texto para encaixar naquilo que ela tem. Meus amados, quando colocamos outra coisa no centro, a gente faz isso. Tá? Talvez você goste dela, tá? Ela é muito famosa, é internacional, lá dos Estados Unidos, né? Cuidado, tá? Cuidado. Eu estou vendo uma turma que está ia na mesma linha dela, se arrependendo e falando, olha, está tudo errado. Está tudo errado. Esses dias para trás, eu posso falar o nome, né? Ele veio a público e falou, o Benny Hinn. Quem lembra do Benny Hinn? Né? Ele veio e falou, olha, estou errado, viu, gente? Esquece tudo que eu ensinei nos últimos anos aí. Tá? Estou errado. Tá? Quem é da década de 90, crente sabe quem é o Benny Hinn, né? Né? Estou errado, por quê? Colocaram outra coisa no centro, não era a palavra. Colocaram a sua vitória no centro. Evangelho não é isso, meu querido, vitória. E tudo fazendo você ver as coisas do mundo, dar atenção para as coisas do mundo e não para as coisas celestiais. Tratando de finanças, tratando de bem-estar, tratando de ser servido e não de ser servo. E aí bagunça tudo, né? Bagunça tudo. Aí temos aí o Evangelho da Prosperidade hoje, né? Que ainda está com todo o vigor, né? Apesar de pandemia, apesar de um montão de coisa, né? Prospera o Evangelho da Prosperidade, que é um falso evangelho. Está aí o Evangelho Coach, né? Você é o centro do coração de Deus, né? Tem uns até falando aí que filho de leão é leãozinho, então a gente é Deus também. Se a gente é filho de Deus, a gente é Deus também, né? Né? Tudo massageando o seu ego e fazendo você se sentir bem, tratando das suas emoções, tendo aquela coisa gostosa ali, mas depois, no dia a dia, a ficha cai e tudo volta ao normal. Aí você vai lá de novo, naquela injeção de morfina, né, ali, a dor ser levemente, né, como diz o profeta, né, saram superficialmente as feridas do meu povo. Tá? Cuidado, povo de Deus. Cuidado. O Evangelho, a palavra de Deus, tudo que está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é para falar o seguinte: existe um Deus, só existe um Deus, Criador de todas as coisas. Ele criou o homem caiu no pecado, e o homem não pode se salvar. E Deus, este Deus, vai atrás do homem, e fez um plano de salvação para este homem. E este Deus, o Filho do Pai, né,
veio, se encarnou e morreu numa cruz pelos nossos pecados. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem crê nele vive do jeito que ele vive. Ele é servo, não é senhor. Ele viveu para servir. Ele é senhor sim, mas ele viveu para servir. E os discípulos dele também vão viver para servir, para valorizar as coisas do reino. E esses discípulos vão pregar o evangelho, porque um dia ele vai voltar. Quem crer nele tem a vida eterna. A Bíblia gira em torno disso tudo. Gira em torno disso. E era isso que os apóstolos pregavam. Quando Pedro diz, né? Quando os apóstolos dizem, né? Não vamos abandonar a palavra, não. Vai ver as pregações de Pedro. Vai ver as pregações de Paulo, está aqui em Atos. Vai ver o que eles pregavam, o que eles não abandonaram. É a mesma mensagem: Deus é santo, nós somos pecadores, devemos nos arrepender, porque um dia Jesus Cristo vai voltar. E a palavra se espalhava, e crescia rapidamente o número de discípulos. Glória a Deus. Viu, meus amados? Não significa, olha, aí tem uns que no estudo da palavra dizem, olha, se formos fiéis à palavra, a igreja vai crescer rápido. Não, meu querido, este foi o momento inicial da igreja. Mas depois a própria igreja de Jerusalém parou de crescer. Eu estava conversando com o pastor, né, que veio hoje de manhã, né, o pastor Robson veio, visitou, né, e ele falando, né, que não tem conversões mais hoje. Existe as igrejas que enchem, são as igrejas que oferecem o serviço melhor para o consumidor, que é o povo, que se diz povo de Deus. A igreja tem estacionamento, a igreja tem ministério e tal, a igreja tem muitos senhores e poucos servos. Então, meus amados, você passa ali na Érico Veríssimo, uma igreja bombando, tem até fila para entrar, mas eles colocam lá assim, né, o slogan da igreja aqui, nós não temos preconceito. Você sabe o que eles estão falando? Aqui a gente não tem preconceito. É porque nós somos preconceituosos porque pregamos a palavra e falamos, olha, se arrependa dos seus pecados, se arrependa desse pecado aí. Quem pratica tais coisas não verá o reino de Deus. Tá? Então, cuidado ao interpretar errado esse texto. Sabe? Deus pode fazer um avivamento e realmente, pela nossa fidelidade à palavra, a igreja crescer. Tanto de manhã quanto à noite. Não precisa mais unir a igreja para encher esses bancos verdes. Né? Isso, né, pode acontecer. Já aconteceu vários avivamentos ao longo da história da igreja, sempre tendo a palavra no centro. Sempre, sempre. Glória a Deus, povo de Deus. Mas podemos estar atravessando o mesmo período de Jeremias, mesmo período de Eliseu, que é um período de resistência, é um período onde Deus preserva os seus, e a palavra diz que nos últimos tempos é a mentira que vai prosperar, mas Deus vai proteger os seus. Amém, povo de Deus? Quem sabe a gente está no último tempo, mas não interessa. O que interessa é que na igreja Batista Irmão, nós vamos estar agindo dentro da palavra, para a palavra, não porque a palavra é o nosso Deus, mas a palavra é de Deus. Glória a Deus, igreja. Algumas aplicações aqui. Meus amados, vocês viram o problema que aconteceu ali, né, na igreja ali, né? As viúvas ali dos judeus helenistas não estavam sendo assistidas, tá? Meus amados, que não haja nenhum tipo de divisão no nosso meio, amém? Nenhum tipo de divisão. Tá? Aqui na igreja, a gente tem irmão pentecostal, continue sendo pentecostal. Amém, meu querido? Continue falando suas línguas estranhas aí, tem um momento correto, né? Pode falar à vontade. Glória a Deus, povo de Deus. Tem os irmãos mais tradicionalzinhos, né? Eu quero saber se você está no fogo do Espírito. Todos têm que estar no fogo do Espírito, amém, povo de Deus? Né? Tá, né? Cuidado. Tá? Da mesma forma que existia algumas divisões lá no judeu, na época dos judeus, e foi para o meio da igreja e os apóstolos resolveram, aqui de repente pode ter, né? Em coisas periféricas, meus amados.
né? A gente não briga não, por coisas periféricas não, sabe? A questão é, a Igreja Batista Irmão, toda ela, tem que estar aos pés da cruz de Cristo, e buscando o enchimento com o Espírito Santo. Para quê, pastor? Para pregar com ousadia, sabe? Seja, né, desse jeito aí, né? Pregue com ousadia, viva com ousadia. Glória a Deus, povo de Deus, né? Não pode ter, eu fico aqui no meu canto, pastor, não entro no meio dos irmãos ricos, não. Se é que tem rico aqui na igreja, né? Mas tem irmão que é mais abençoado nessa área, né? Meu querido, não fique, né, com baixa estima. Essa coisa de baixa estima, autoestima, isso é do mundo. Aqui a gente tem estima celestial. Glória a Deus. Não é autoestima, não. Não é aquela coisa baseada na sua força, não. É uma coisa que é baseada nele. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém, povo de Deus? O nosso poder vem dele. A nossa coragem vem dele. A nossa ousadia vem dele. Tudo que nós somos vem de quem? Dele. Eu por mim mesmo sou pecador. Lembre-se, meu querido, Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Lembre-se do a paz do Senhor. Lembre-se daquilo que você declara com a paz do Senhor. Glória a Deus, povo de Deus. E se tem alguém achando que é superior a alguém aqui, provavelmente você está com os 2 pés no inferno, meu querido. Então tome cuidado, tá bom? Seja por qualquer motivo, financeiro, raça, tá? Beleza, né? Tem irmão mais bonito e irmão mais feinho, né? Segundo os padrões, né? Mas como diz Deus, né? Eu que fiz o surdo, eu que fiz o cego. Foi Deus que fez o feio, foi Deus que fez o bonito. Amém, povo de Deus? Né? Não, meu querido, nenhuma divisão desse tipo aqui. Pois é. Viu, meus amados? Nenhum tipo de divisão no nosso meio. Amém, povo de Deus? Você que é cheio do Espírito Santo, então seja cheio do Espírito Santo. Né? Tome posse dessas coisas, né? Não vai tomando posse dessas vitórias mundanas, não. Tome posse da vitória celestial. Nós somos filhos do Deus vivo pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Outra aplicação aqui que podemos ter. Meu querido, que nós sejamos fervorosos na oração, em tudo que envolve a palavra de Deus. Vai ter um PG, vou lá aprender. Vai ter ali, vou lá aprender, vou escutar. E não só aprender, ensinar também. Se disponha, meu querido, para ser uma pessoa que ensine, que fala da palavra de Deus. Amém, povo de Deus? E por último, meu querido irmão, que possamos ser criteriosos. A igreja deve ser criteriosa, sabe? A gente tem que deixar de ser ingênuo, de ser bobo e de ser guiado por modismo, por oba-oba, sabe? Eu fico vendo assim, tem umas igrejas que estão no oba-oba, e se bobear entre os oba-oba aqui no nosso meio, né? Graças a Deus vocês têm um pastor chato. Eu sou chato mesmo, eu odeio o modismo. Eu odeio, o pastor faz isso que o povo vai ser renovado. Peraí, já temos a Bíblia, e Deus está no nosso meio, por que o nosso povo não é renovado? A culpa é do povo. Se tem alguém que não está renovado, a culpa é dessa pessoa, porque nós temos livre acesso ao Pai. Amém, povo de Deus? Não, vou fazer isso aqui, apaga a igreja, pastor, coloca a luz que você vai ver o povo louvar o Senhor. Que Espírito Santo fraco que está na pessoa, hein? Para louvar o Senhor tem que fazer esses trem? Hã? Já parou para pensar nisso? Como em algumas pessoas o Espírito Santo é tão fraquinho? Não é culpa do Espírito Santo, não é culpa da pessoa. Né? Que possamos ser criteriosos no nome de Jesus. Fique de pé, meu querido irmão.